Olá, muito boa tarde. Está em discussão pública o Plano de Recuperação e Resiliência que gera a aplicação da ajuda europeia no contexto da pandemia. Um tema para o comentário semanal à atualidade, pela jornalista Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Mas antes, temas que marcam a atualidade e começamos por recordar os acontecimentos da Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vamos subir a Jerusalém. Quaresma, tempo para renovar a fé, a esperança e a caridade. O convite chega do Papa nesta preparação para a Páscoa, que é marcada pela Covid-19 em todo o mundo. Francisco pede atenção particular a quem sofre por causa da pandemia. Viver uma quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou angústia por causa da pandemia de Covid-19. A mensagem do Papa para a Quaresma assinala o atual contexto de grande incerteza quanto ao futuro, pedindo aos católicos que apresentem sinais de confiança na atenção e compaixão por cada pessoa. O caminho da pobreza e da privação, o jejum, a atenção e os gestos de amor pelo homem ferido, a esmola, e o diálogo filial com o Pai, a oração, permitem-nos encarar uma fé sincera, uma esperança viva e uma caridade operosa. Quindi la sfida c'è. Il mondo che si sente di lavorare insieme, come ha detto Papa Francesco parecchi tempi, davanti a una pandemia globale ci vuole sforzo globale, non individualista, non separato, nazionalista, eccetera, ma di saper agire insieme. Questo è ciò che stiamo ancora cercando di incoraggiare nel mondo, di agire insieme per sconfiggere una pandemia che è globale in carattere che ci affetta tutti quanti. A celebração das cinzas marcou o início da Quaresma, o tempo de regresso a Deus, através da oração e do serviço ao próximo. Do Vaticano, o Papa deixa um desafio para os católicos de todo o mundo. Quante volte indaffarati o indifferenti gli abbiamo detto: Signore, verrò da te dopo, aspetta. Oggi non posso, ma domani forse comincerò a pregare e a fare qualcosa per gli altri. E così un giorno dopo l'altro. Ora Dio fa appello al nostro cuore. Nella vita avremo sempre cosa da fare e avremo scuse da presentare. Ma fratelli e sorelle, oggi è il tempo di ritornare a Dio. A Eucaristia foi celebrada na Basílica de São Pedro, onde o cardeal Angelo Comastri impôs as cinzas ao Papa num gesto simbólico. Oggi abbassiamo il capo per ricevere le ceneri. Finita la Quaresima ci abbasseremo ancora di più per lavare i piedi dei fratelli. La Quaresima è una discesa umile dentro di noi e verso gli altri, e capire che la salvezza non è una scalata per la gloria, ma un abbassamento per amore, e farci piccoli. In questo cammino, per non perdere la rotta, mettiamoci davanti alla croce di Gesù e la cattedra silenziosa di Dio. Guardiamo ogni giorno le sue piaghe, le piaghe che Lui ha portato in cielo, che fa vedere il Padre tutti i giorni nella sua preghiera di intercessione. Depois do Carnaval, é preciso deixar cair as máscaras que geram indiferença ao sofrimento. Francisco convida os católicos a imitar 3 atitudes que definem o estilo de Deus. Vicinanza, compassione e tenerezza. Per rispettare le regole della buona reputazione e delle consuetudini sociali, noi spesso mettiamo a tacere il dolore
o indossiamo delle maschere che lo camuffano. Per far quadrare i calcoli dei nostri egoismi o le leggi interiori delle nostre paure, non ci coinvolgiamo troppo nelle sofferenze degli altri. – 21 cristãos coptas foram mortos a 15 de fevereiro de 2015 na Líbia por terroristas do autoproclamado Estado Islâmico. Sono i nostri santi, santi di tutti i cristiani, santi di tutte le confessioni e tradizioni cristiane. Esta semana foi de parabéns para a Rádio do Papa, a Rádio Vaticano, que celebrou 90 anos de existência. Um serviço que chega aos 5 continentes com 34 redações e emissões em 41 línguas a partir de Roma. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Há confinamentos positivamente quebrados pela solidariedade de vizinhos e voluntários. Catarina Calado leva refeições para Carlos Ruas, que está retido em casa com a família em confinamento sanitário. É um gesto assumido pelo grupo dos Bons Vizinhos, que nasceu na paróquia de Nova Oeiras e São Julião da Barra para auxiliar quem por estes dias está mais limitado. Pertenço ali à comunidade de São Julião da Barra e, portanto, nós sentirmos que alguém que precisa de ajuda e nós até somos uns privilegiados e podemos ter e despender do nosso tempo para ajudar de uma forma tão simples, não conseguia fazer de outra forma senão predispor-me a ajudar. Carlos Ruas, em confinamento sanitário com a família, experimenta a solidariedade destes vizinhos numa ajuda que lhe é essencial. Eu também já fiz também algum voluntariado na paróquia de São Julião da Barra. Já fui inclusivamente com o meu carro que tem algum volume para transporte de doações, já fui aos continentes, aos Pindosos, para levar para as pessoas, não é? Para a mercearia da paróquia e tal. Mas pronto, como agora com estes confinamentos, olha, estou aqui preso direto. Mas tem a proximidade destes amigos, não é? Tem a proximidade, exato. E a excepcional ajuda, graças à boa solidariedade e compreensão das pessoas, das paróquias. Muito bem. Enfim, se isso não estivesse disponível, seria mais complicado. Seria muito complicado, muito complicado. Na paróquia de Nova Oeiras e São Julião da Barra, à mesma hora, existem vários voluntários a atender situações diversas, mas todas relacionadas com a impossibilidade de sair de casa por segurança sanitária ou por incapacidade física. É uma forma de concretizar a identidade cristã e de lhe dar consistência comunitária. A vivência que eu tenho tido ao longo destes anos na Igreja fez-me este chamamento e gostaria de continuar. Aliás, eu até faço parte de dois grupos. O outro grupo é um bocadinho mais ambicioso, que é ir aos hospitais para comunicar com a família. Estou inscrita, ainda não chamaram. Pensou se as pessoas vão estar fechadas, devem estar fechadas em casa, e na altura estávamos de facto fechados em casa, e começámos a pensar, temos uma população bastante envelhecida que poderia ficar fechada em casa, e como é que iam ser feitas as compras dessa população. Um tema que marca o programa 70x7 do próximo domingo, pelas 17h20 na RTP2, vamos conhecer também quem lê poesia ao telefone para quebrar a solidão e oferecer cultura. No portal da Agência Eclésia pode acompanhar estes e outros acontecimentos que atualizamos permanentemente. Falamos agora com Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença. Cumprimento, boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado, Eunice, por estares connosco para olharmos o destino da bazuca europeia, não é? Como se vem chamando. Ficou conhecida. Como ficou conhecida.
Que plano é este que foi apresentado recentemente ou reapresentado, não é, e que está agora em discussão? Sobretudo foi mais concretizado. Houve uma primeira versão do plano apresentada em outubro, com as grandes áreas de investimento, mas esta versão que foi colocada em discussão pública esta semana e que vai estar 2 semanas em discussão pública a receber contributos, seja de cidadãos, através do portal do Governo, seja de parceiros sociais em reuniões com o Governo, este documento, que tem 143 páginas... Plano de Recuperação e Resiliência. Exatamente, não é? Assim PRR. Sim. É um documento muito mais detalhado e que concretiza bastante mais do que o documento de outubro. Ou seja, é possível já, sobretudo em algumas áreas, perceber exatamente onde é que vai ser aplicado o dinheiro. E em termos de organização, está organizado naquilo que o Governo chama de 19 componentes, que no fundo são 19 áreas de investimento por onde irão ser distribuídos os quase 14 mil milhões de euros a que Portugal irá recorrer no âmbito do Plano de Resiliência Europeu. E já vamos aos setores onde ele pode ser aplicado, porque a primeira questão é saber quando é que vai chegar, ou quando é que começa a chegar esse dinheiro. O objetivo do Governo é que comece a chegar no início do verão, ou até mesmo antes do verão. Por isso o Governo quer apresentar esta versão com os contributos da discussão pública no princípio de março, para depois tudo isto vai ter de ser aprovado e negociado, mas de forma a podermos começar a receber fundos antes do verão. Contudo, o próprio Ministro do Planeamento assume que aqueles programas ou aqueles projetos que podem começar a andar antes do verão são projetos que envolvam ou a digitalização nas escolas, por exemplo. Há muita coisa da digitalização das escolas que pode ser incluído pode ser pago através deste programa, a digitalização nas empresas, tudo o que implica investimento mais de infraestruturas, só no próximo ano é que em princípio vai começar a andar. Por exemplo, tudo que implique estradas, e o plano tem alguns melhoramentos, sobretudo em ligações de estradas, para tirar trânsito das empresas dos centros das grandes e das médias cidades, ou tudo aquilo que são os grandes planos para a habitação. E a habitação é, recorde-se, a área que vai receber mais dinheiro deste plano, o que é uma coisa extraordinária no sentido de nova, porque a habitação geralmente não podia ser incluída nos programas de fundos europeus. E esta é uma exceção. O Plano de Resiliência é uma exceção que permite usar fundos para a habitação e, no caso português, isso é justificado com o facto de, por um lado, a pandemia ter vindo mostrar que ainda havia muitas famílias com casas com poucas condições e, por outro lado, nós temos um grande problema em Portugal de eficiência energética das habitações e, portanto, também essa vertente está contemplada neste plano. Aliás, a eficiência energética é uma componente diferente da habitação e, portanto, são duas vias pelas quais vai chegar dinheiro à habitação. Mas a habitação, em princípio, só a partir do próximo ano. E veremos depois como será o acesso a esses fundos. Depois, entre as 36 reformas e 77 investimentos, como informavas na peça que escreveste para a Renascença, o setor social em específico, que incidência terá? Que urgência terá, até pelas consequências da pandemia que estamos a assistir? Assim, há uma componente que se chama respostas sociais e que tem previsto 583 milhões de euros.
o que é uma verba menor, por exemplo, do que a verba prevista para as florestas ou do que a verba prevista para a eficiência energética. Mas há uma outra componente que envolve mais 250 milhões virados para o combate à pobreza, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. Ou seja, a área social acaba por passar por várias componentes, e se quisermos incluir a área da saúde e a área da educação, há muitas verbas para questões sociais, mas para aquilo que geralmente se chama de respostas sociais, são estes 583 milhões de euros, em que aquilo que se pode ver no plano é que o objetivo é aumentar as respostas sociais, tanto em termos de lares como em matéria de creches. E há aqui nesta componente uma outra questão que já vinha um bocadinho de trás, aliás, para aí há uns 2 anos que o Primeiro-Ministro falou disto num debate quinzenal no Parlamento, que é começarmos a fazer uma mudança de paradigma na forma como tratamos os mais velhos, como tratamos os idosos, porque Portugal tem muitos idosos institucionalizados em lares e desenvolveu muito pouco respostas alternativas aos lares, que passem por manter as condições de autonomia daquelas pessoas que conseguem ainda manter-se em casa e que querem manter-se em casa, mas que precisam de algum tipo de apoio, seja alimentar, seja na ajuda nas limpezas. E neste plano também faz referência a essa mudança de paradigma, de forma a mantermos os idosos mais tempo nas suas casas e nas suas comunidades, ou até desenvolver formas alternativas aos lares, como aquilo que já há em alguns sítios, inclusive em Portugal, que são aldeias comunitárias para pessoas mais velhas, que já têm alguns problemas ou de mobilidade ou de autonomia, mas que têm ali assistência para conseguirem manter uma vida ativa por mais tempo. E de facto a pandemia veio mostrar que continuam a existir sérios problemas nesse âmbito. Veio também mostrar que, de facto, os lares, tal como os conhecemos, precisam de reformas e de mudanças, e até de mudança da forma como o resto da sociedade olha para eles. Sim. E até na ilegalidade de muitos deles que se vieram a descobrir. Um outro setor, a saúde, o que é que podemos esperar para que situações como as que assistimos não voltem a acontecer nestes investimentos nos cuidados primários e, sobretudo, continuados e paliativos que o plano prevê? E ainda uma outra coisa, que é o plano prevê uma reforma da governação dos hospitais, ou seja, uma reforma da forma como os hospitais são geridos, e que nós percebemos com esta pandemia que, de facto, tem de haver aqui mudanças para que os nossos hospitais, por um lado, cada um por si, possa ter mais autonomia na forma como se organiza e como gere os seus meios, mas, por outro lado, também é preciso que funcionem ainda mais em rede. E não deixa de ser muito significativo que o Governo tenha de colocar no plano de resiliência a alteração da gestão dos hospitais. Depois, há uma grande vontade, pelo menos manifesta no plano, de investir nos cuidados primários, de aumentar a capacidade de resposta dos cuidados primários, seja através de construção de mais centros de saúde, de contratação de mais meios para os centros de saúde, seja pelos centros de saúde poderem e deverem passar a fazer mais coisas, por exemplo, terem mais exames, poderem fazer análises, raio-x, alguns outros exames de diagnóstico, mas também poderem fazer rastreios a alguns tipos de cancro, um melhor acompanhamento e rastreio e acompanhamento de diabéticos e hipertensos, de forma a que os cuidados primários deem mais resposta aos cidadãos e eles não tenham tanto de recorrer aos hospitais. Depois, nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos,
é de facto o aumento de camas e de meios, porque muitas vezes, e nesta pandemia temos muito tido essa questão de, falamos do aumento das camas como se fosse só pôr lá camas, e não é. Quando falamos de aumento de camas é aumento de meios e sobretudo de meios humanos. E depois há uma coisa que também é significativa neste plano, que é incluir aqui no plano de resiliência e nas verbas do plano de resiliência o Plano Nacional de Saúde Mental, que já era uma necessidade antes da pandemia, tornou-se ainda mais necessário, e é positivo ver como um país inclui a saúde mental num plano desses. Espero que seja de facto um bom sinal para a saúde mental. Se poderemos esperar milagres, ou pelo menos as expectativas estão muito altas em relação a este plano, e esperemos de facto que seja um transformador para a sociedade portuguesa. Sim, esperemos que sim, até porque lendo o plano há coisas, sobretudo na saúde e na educação, que nós lemos e pensamos, mas porquê é que isto ainda não está feito? Porquê é que vamos precisar deste plano para fazer? Vamos de facto precisar. É bom que o aproveitemos, e ele tem que ter uma execução rápida, até pelas regras europeias, portanto é bom mesmo que seja posto em campo rapidamente. Esperemos que sim. Eunice Lourenço, muito obrigado por ter estado aqui a apresentar este plano de recuperação e resiliência que está em discussão pública, por isso sejamos todos também atentos a essa proposta. Nós regressamos à sua companhia mais tarde, quando forem 22h45, na Antena 1. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.